limites, né? Eu não estou trazendo uma verdade absoluta, assim, eu só me propus a fazer uma análise e vou em cima disso trazer para vocês as reflexões que eu enxerguei, né? Essa pintura ela chama Perspicácia e eu acho que ela dá um pouco desse entendimento, né? Porque o pintor está olhando para o ovo, que é um objeto, e ele está fazendo a projeção dele, né? O que ele imagina que possa vir desse objeto, que é esse pássaro, né? Outro pintor poderia ter pintado outro pássaro, poderia ter pintado, enfim, um omelete, algum outro elemento. Então, é questão de ponto de vista, né? Então, quando eu tenho mostrado esse trabalho aí afora, esse slide eu tenho usado para explicar um pouco da história da APA, né? Como a APA surgiu, um pouco da ocupação histórica aqui da região. Então, explicar um pouco para as pessoas, né, quem são os moradores da APA Bororé Colônia, como que a APA está organizada nos seus núcleos habitacionais, a questão da construção das represas, o rodoanel. Então, é um slide que eu uso nesse sentido. Depois eu falo um pouco para o pessoal dos atributos naturais da APA, da questão da produção de água, né, das possibilidades da agricultura orgânica, falo um pouco desse arranjo ambiental, do cenário rural, e depois falo da questão urbana, né, dessa pressão urbana, dos referenciais urbanos caóticos, e situo isso um pouco para as pessoas que não conhecem a APA. Então, o objetivo desse trabalho, né, é analisar a governança. Governança é um termo ainda utópico. Ele diz respeito a uma situação que nenhuma sociedade ainda conseguiu alcançar, que é uma situação ideal, né, que é o governo e as diversas organizações sociais interagindo da melhor forma possível e tomando as decisões para o melhor exercício do poder, né, de modo que a área protegida consiga cumprir seus objetivos e que a sociedade consiga se desenvolver, ter melhorias na sua dinâmica. Então, como a governança é uma utopia, eu acabo analisando como ocorre a participação aqui nesse conselho, né, as possibilidades que a gente tem e os limites para a participação aqui no conselho da APA. Então, para fazer isso, eu fiz um estudo de referencial teórico, eu trabalhei com princípios e critérios de boa governança, que eu vou mostrar para vocês depois. Fiquei frequentando aqui o conselho mais ou menos por 1 ano e meio, só observando as dinâmicas das reuniões. Fui a campo também, acompanhando os gestores, da rotina deles, e fiz entrevistas com conselheiros e com o pessoal também da comunidade, na medida que eu também ia a campo em alguns eventos e tomava contato com essas pessoas. Tá? Então, como eu falei, depois de apresentar os objetivos da pesquisa, eu apresento, né, então, o que é o Conselho da APA, né? Qual que é o objetivo do Conselho e como que o Conselho funciona. Nesse capítulo, que eu faço uma análise sobre como o Conselho funciona, eu também faço alguns apontamentos do que eu acredito que poderia agregar no funcionamento do Conselho, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o regimento interno do Conselho, a gente vê que existe, por exemplo, uma secretaria executiva que, na verdade, não temos um representante, né? Nessa última gestão não teve um representante. Então, assim, no meu ponto de vista, é um ponto importante. É uma pessoa que faz falta para a dinâmica desse conselho, né? E eu sugiro que isso seja revisto, né? Que essa figura, essa secretaria executiva, ela tenha uma pessoa, alguém responsável por ela, né? Eu também falo um pouquinho sobre as câmaras técnicas e os grupos de trabalho. Explico como funciona aqui a tomada de decisão, né? Explico que todo mundo que participa do conselho tem direito à voz, apesar de não ter direito a voto, né? Explico um pouco dessa dinâmica de vocês, né? Quantas reuniões vocês fazem por ano, qual que é o quórum para início, como é que é a tomada de decisão, né? Discorro um pouco sobre a figura dos gestores atuais que eu acompanhei
nesse processo, né, como eles conduzem as reuniões. E quando eu falo das câmaras técnicas e dos grupos de trabalho, né, eu trouxe até esse desenho de uma cartilha do Ministério do Meio Ambiente que fala sobre conselhos. Eu faço uma crítica no sentido tanto das câmaras técnicas como dos grupos de trabalho dependerem muito da figura do gestor para acontecer, né? Pelo arranjo do regimento, eles teriam grande autonomia para serem tocados pelos conselheiros, né? E aí eu faço uma crítica nesse sentido de que eles têm sido pouco movimentados, né? E aí é o meu entendimento, né? Eu acredito que as câmaras técnicas, por serem mais perenes e por serem contínuas, alguns temas deveriam ser trabalhados continuamente, enquanto outros podem ser trabalhados de forma mais pontual. E por que eu destaco isso? Porque o conselho, né, muita gente acha que é um lugar para a participação das massas, mas não é, né? É um lugar para a participação da sociedade civil organizada e do poder público que tem alguma atuação aí na APA Bororé Colônia. Então, tanto as câmaras técnicas como os grupos de trabalho, eles têm grande potencial de estar articulando com quem está fora do conselho, para trazer isso para as reuniões de um jeito mais encaminhado, mais mastigado, né? Então, nesse sentido, eu acho que eles têm um espaço muito grande que pode ser mais bem trabalhado, né? Fora das reuniões ordinárias, tanto pelas câmaras técnicas como pelos grupos de trabalho. Aqui eu mostro o planejamento de vocês, né, que vocês fizeram lá no início da gestão, para a turma ter uma ideia mais ou menos de como isso se organiza. Eu, nas reuniões que eu acompanhei, eu vi isso sendo retomado poucas vezes, né, então eu também faço esse apontamento, assim, que é um trabalho, imagino que eu não acompanhei o processo de construção desse planejamento, mas eu acredito que vocês devam ter gastado muita energia para fazer isso, né? Não é fácil a gente chegar nesses produtos e eu observei ele sendo pouco utilizado, né? Então eu faço uma reflexão um pouco nesse sentido. Eu também falo do Programa Permanente de Educação Ambiental, né? Porque a legislação prevê que a APA que ela seja acompanhada de um programa permanente. Então, por mais que eu tenha visto que a Umapaz, ela tem uma interface com a APA, e por várias vezes eu vi os conselheiros sendo convidados para cursos, né, presenciei algumas vezes a presença dos colegas da Umapaz nas reuniões, né, eu faço uma consideração que seria importante ter realmente esse programa permanente de educação ambiental continuamente, né? Para, como a colega falou no começo, né? A gente tem que construir conjuntamente as demandas, né? A educação ambiental ela não pode chegar como algo posto, que foi pensado por alguém de fora. Então, nesse sentido, é muito bacana a atuação da Umapaz no território, mas o território tem grandes diversidades. Então, seria importante a gente ter realmente um programa permanente acompanhando a APA. E como ele está previsto em lei, isso dá um respaldo a mais para a gente efetivamente ter esse programa, né? E aqui eu já aproveito para colocar um outro ponto que eu também coloco no trabalho, que é uma provocação que eu faço, ao fato da APA não ter orçamento. Eu acho importante a APA ter orçamento. Eu acho que se a APA tivesse um orçamento financeiro, ela poderia se colocar na situação, o conselho poderia se colocar na situação de gestor de alguns projetos, né, que fossem executados por instituições contratadas, enfim, seguindo toda a legislação que permeia, né, as entidades públicas. Mas nesse sentido, a APA poderia custear, por exemplo, um programa de educação ambiental permanente, como ela poderia custear outras frentes que o conselho acha importante de existirem, né? Porque a gente entende que nem sempre os conselheiros têm condição de estar na ponta, executando tudo aquilo que eles idealizam, né?
né? Então, na figura de gestores de contratos, talvez a atuação do Conselho pudesse ser maior. Nesse sentido, né, o Conselho também poderia ser executor de projetos financiados por fundos aí que a gente tem disponíveis, né, no Estado, na Federação. Então eu também trago uma provocação nesse sentido no trabalho. E aí eu apresento um pouco das correntes que existem da educação ambiental, as correntes teóricas, e sinalizo que, no meu entendimento, a corrente transformadora, a crítica ou emancipatória, que é a corrente que tem mais a ver com o que a colega colocou aqui no começo, que permite que o indivíduo se coloque como um sujeito, passe a pensar os processos e a construir conjuntamente, é a que teria mais adesão aqui com a realidade do Conselho, né? Não adianta aqui uma educação ambiental contemplativa, né? Para a gente ficar sensibilizado com uma plantinha bonita, né? Como o verde é bacana. Isso aqui não vai mudar a dinâmica desse Conselho, né? O que a gente precisa é um outro tipo de processo. Então, como eu falei para vocês, eu apresento também todo o referencial teórico, né, e os conceitos que ajudaram a construir o trabalho. Aqui eu vou só passar uma geral para vocês terem ideia que isso está presente, posso vir em outro momento e a gente aprofundar nesses assuntos. Então eu falo de território, de relação de poder, né, que as pessoas elas não partem do mesmo lugar. A gente tem grupos que acessam o poder e outros grupos que não conseguem acessar o poder. E quando a gente vai fazer uma análise sobre participação, a gente tem que considerar isso, né? Não dá para achar que quando a gente fala de sociedade civil, todas as pessoas estão no mesmo bolo, porque elas não estão, né? As realidades são bem diferentes. Também falo de aspectos de políticas públicas que influenciam no funcionamento dos conselhos, né? Então a gente tem aí no campo das políticas públicas alguns conceitos que ajudam a gente a entender como o conselho funciona, as limitações que ele tem, né? As dificuldades que esse conselho enfrenta não são exclusivas desse conselho, não é porque aqui na APA Bororé Colônia, muito pelo contrário, né? Os conselhos do Brasil como um todo enfrentam grandes dificuldades de participação. Quando a gente olha para o histórico da democracia brasileira, a gente vê que com a Constituição de 88, a criação dos conselhos, das audiências públicas, isso não foi fruto do movimento das massas, né? Não é que os cidadãos estavam prontos, eles foram lá e brigaram e falaram, meu, agora é a nossa hora. Não, isso foi fruto de uma elite pensante que achava que esses cidadãos precisavam participar, precisavam ter voz, levou isso para as pautas, né? Muitas ONGs internacionais, inclusive, e o que a gente tem hoje são instrumentos modernos que as massas não se apropriaram. Então, assim, a sociedade brasileira, infelizmente, ela não sabe participar da vida política. Então, assim, o Conselho é um instrumento maravilhoso, mas ele enfrenta várias dificuldades por conta disso, por conta desse processo histórico, né? Então, essas dificuldades que eu aponto para vocês aqui, elas não são exclusivas da APA Bororé Colônia, né? Elas são uma situação, elas são um cenário nacional. E nesse sentido, eu acho que a APA Bororé Colônia ela pode até implicar um novo ritmo, fazer história, mostrar coisas novas, né? Servir de referência para esses outros espaços. E nesse sentido que o Conselho não é espaço para a participação das massas, eu acho importante colocar isso, né? A gente tem bastante representante hoje aqui do setor público. Espero também poder voltar um dia que a gente tenha mais gente da sociedade civil. Eu também sou, como eu falei, eu trabalho na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O setor público ele é o responsável por promover a igualdade da sociedade, né? Isso está na Constituição. Então, assim, a gente não pode esperar que a sociedade civil dê conta de representar aqui toda a diversidade que tem na sociedade. Ela não tem nem essa competência de fazer isso. Essa competência é dos representantes do setor público. Então, o representante do setor público, quando ele está aqui, ele está pensando no órgão que ele representa e ele também está pensando em todas aquelas pessoas que não puderam estar aqui representadas hoje.
né? Seja por uma limitação de não ter capacidade de se expressar, de se colocar, de não ter acesso. Então, assim, o papel do representante do poder público num conselho desse é imenso, né? E essa é uma troca muito importante que o representante do poder público tem que fazer. E é a obrigação dele, né? Ele está no horário de expediente dele, ele é um servidor público, né? Então isso é fato dado, assim, é obrigação nossa. Só que muitas vezes a gente também, como servidores públicos, a gente não é capacitado para isso, né? Você simplesmente na noite pro dia passa a frequentar um espaço desse e você também não foi orientado. E aí essa troca fica muito rasa, você mal consegue fazer a troca entre a instituição que você representa e o colegiado, quiçá pensar em representar aquelas pessoas que não podem ter voz, que não têm a oportunidade de estar presentes. Então, assim, os conselheiros do poder público, eles têm aí uma grande atribuição, uma grande responsabilidade e muito para fazer, né? Um espaço grande para preencher. Eu falo um pouco da agenda, né? A agenda, o problema é uma construção social. O que é problema para mim pode não ser problema para outra pessoa. Na medida que um assunto entra na agenda e ele vai para o coletivo, né, e ele passa a ser apropriado pelo coletivo, a gente ganha mais pessoas envolvidas com ele. Então a agenda do conselho é algo muito importante, né? E o que eu percebo aqui é que tem uma abertura para os conselheiros trazerem temas para a agenda, mas infelizmente quem tem tocado a agenda ainda tem sido muito o gestor, né? Então assim, o gestor põe a agenda, os assuntos que vão ser tratados, por mais que tenha um espaço para os conselheiros participarem, eles participam muito pouco. Levam muito poucos temas para as pautas. E isso é importante, né? Porque a agenda, né, o que vai ser debatido nessa reunião, o que vai ser encaminhado, o que vai estar em ata, são os temas que esse conselho resolveu se debruçar. Então, se o assunto não está na agenda, ele não é a prioridade. Então, nesse sentido, eu também faço essa provocação da necessidade dos conselheiros se apropriarem um pouco mais da agenda do conselho. Eu faço também uma retomada sobre como se deu a participação social na gestão ambiental pública. Eu qualifico de que tipo de participação que eu estou falando aqui, né? Eu estou falando de participação cidadã, né? Que é um conceito que tem a ver com aquelas pessoas que são excluídas terem acesso ao poder, aos processos políticos e se beneficiarem das políticas públicas, né? Então tem a ver com aquilo que eu falei do começo, as pessoas não partem do mesmo lugar, né? Então, participação de quem? São dos donos do capital, dos caras das construtoras, né? Da empresa do Rodoanel? Não é dessa galera que eu estou querendo falar, né? Eu estou querendo falar das pessoas que realmente, historicamente, né, vêm sendo excluídas desses processos participativos. Então eu falo de como isso vem na legislação, né, da obrigação que o poder público tem de promover esse espaço. Então esse conselho não é porque os gestores são bonzinhos ou porque esse secretário é um cara legal, é porque isso está previsto em lei. Então é obrigação do poder público garantir que esse espaço exista e funcione. Né? Então, inclusive dando condição para os conselheiros participarem, né? Não é o caso aqui, eu não vi ninguém problematizando o acesso a essa reunião, mas se os conselheiros acharem de bom tom que a reunião tem que ser em outro lugar, que a prefeitura tem que oferecer transporte, eles têm que pleitear por isso, porque está previsto em lei que o gestor tem obrigatoriedade, a entidade gestora tem obrigatoriedade de fazer essas reuniões funcionarem. Então, assim, o tema da participação, ele está aí batendo no mundo inteiro. Então, assim, várias convenções internacionais, congressos, conferências têm debatido a participação na gestão ambiental pública. Não é exclusividade nossa aqui do Brasil. E nesse sentido, o Congresso Mundial de Parques, que é um evento muito importante, que acontece de 10 em 10 anos, o último foi ano passado em Sydney,
Em 2003, um grupo do Parks Canada, que é a entidade que administra os parques no Canadá, ele foi incumbido de conduzir, durante o congresso, um trabalho sobre participação. Esse congresso ele é muito grande, assim, ele acontece, por isso que ele acontece de 10 em 10 anos, ele tem vários temas acontecendo ao mesmo tempo, juntam milhares de pessoas que pensam e que fazem a gestão das unidades de conservação pelo mundo. Então, em 2003, teve uma mesa conduzida por esses caras, e eles passaram o congresso inteiro debatendo participação na gestão ambiental pública. Eles fizeram isso baseados nos programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no que fala a ONU sobre participação, sobre governança, sobre cidadania. E aí o fruto desse trabalho deles foram 5 princípios e 29 critérios que compõem esses princípios que falam sobre a participação. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses 5 princípios, esses 29 critérios e apliquei eles aqui na APA Bororé Colônia. Então, por isso é um trabalho muito denso, eu só vou conseguir dar para vocês um panorama dele, né? Mas, como eu falei, me coloco à disposição para voltar quantas vezes forem necessárias. O primeiro princípio é legitimidade e voz. Ele é um princípio, a gente tem desde princípios muito macros, que tem a ver com a democracia de um país, com questões que não são da governabilidade do conselho em si, até princípios e critérios que são mais localizados, que dependem mais da governabilidade do conselho. Então, esse princípio legitimidade e voz, ele é um princípio desses mais amplo. Ele tem a ver mais com o arranjo democrático do país mesmo, né? E aí ele se desmembra nesses critérios. Por exemplo, o segundo, grau apropriado de descentralização nas tomadas de decisão nas unidades de conservação, de modo que a decisão seja feita a nível local. Isso existe aqui, é o mapa municipal, com o conselho municipal, né? Ela não está, é local, né? Ela não está subordinada, não está tudo na esfera federal. Então é nesse sentido, né, que eu fui fazendo a correlação de cada princípio e cada critério com a dinâmica aqui da APA. O segundo princípio é o direcionamento. Ele já vem um pouco mais para... ele sai um pouco dessa dimensão macro e vem já um pouco mais para a realidade do conselho. Então ele tem muito a ver com a legislação, com o SNUC, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, com a existência ou não de plano de manejo. O terceiro princípio é o desempenho. Esse é o princípio que tem mais aderência com a governabilidade do Conselho. É o princípio que o Conselho tem mais capacidade de interferir. Ele tem a ver com capacidade de atingir os objetivos do Conselho, da APA, eficiência, né? Como que esses objetivos são atingidos, com que desprendimento de recurso, capacidade de se adaptar, de monitorar, de avaliar, de identificar riscos, de fazer correção. O quarto princípio é a prestação de contas, né? E quando a gente fala em prestação de contas, a gente não está falando só de recursos financeiros. Isso tem a ver também com competências, com responsabilidades, com atribuições. É um princípio que ele trata de forma geral de quem presta contas do que para quem. É mais ou menos isso, né, desmembrado em alguns critérios, né? Então ele fala também do acesso à informação, né, da capacidade que a sociedade civil tem de interferir na gestão ambiental pública na medida que ela tem acesso a informações que são importantes para ela poder fazer essa intervenção. Ele fala também da necessidade de ter informações que são institucionais e da necessidade da sociedade também gerar outras informações, porque tem informações que o poder público nunca vai trazer, ele nunca vai publicizar, mas que a sociedade, por outros caminhos, pode tornar pública, né? E o quinto princípio, por fim, é o princípio de equidade. Ele é um princípio também um pouco mais amplo,
E ele também tem uma abordagem mais complexa, porque ele trata tanto dessa questão de todos os cidadãos terem o mesmo direito, quanto dessa questão das gerações futuras, né? Então, o que a gente está fazendo hoje aqui para as próximas gerações? Então, esses princípios, eles são dinâmicos, né? Eles não são estanque, eles se interrelacionam, às vezes eles se sobrepõem, eles não é cartesiano, né? Por mais que é muito difícil tratar essas questões que são subjetivas, né? Os assuntos que são afetos à humanidade de forma geral e trazer eles de um modo racional é muito complexo, né? Então os autores tentaram trazer uma racionalidade para o processo de participação, mas ainda tem uma subjetividade muito grande. E eles vão depender de quem está analisando, né? Como eu coloquei aquela imagem lá no começo. A minha análise trouxe esses resultados. Talvez se fosse outra pessoa se debruçando sobre esses princípios, enxergaria de outra forma. Então, como a descrição desses princípios, a análise foi algo muito denso, assim, foram várias e várias páginas, eu tentei fazer um exercício no trabalho que é de tentar atribuir alguma síntese, tentar sistematizar isso de uma forma mais objetiva, mais clara. Então, o que eu fiz? Eu criei essas tabelas com uma legenda de cor. Aqui tá a definição não está tão boa, mas a ideia é que vá do vermelho mais claro até o vermelho mais forte, para os desafios ou problemas. Então, o mais claro tem a ver com um problema que é mais tênue, o médio, né, o tom médio com um problema que é médio, e a cor mais forte para um problema que é mais grave. E da mesma forma para os avanços ou para as conquistas, né? Eu tentei fazer uma escala de cor para tentar enxergar aí o que pode ser mais importante ou não, e também tentar dar uma sintetizada em todo esse conteúdo. Então, eu vou passar meio que de forma genérica, porque assim, pode falar, Liz. Só fazer uma interrupção, Entreguei o trabalho, já ganhei meu título, né? Agora o que eu gostaria realmente é que esse trabalho servisse para vocês de alguma forma, né? Na dinâmica do conselho. Então, o que vocês precisarem, eu estou super disponível. Feitas as provocações que você colocou no seu trabalho, dá uma sugestão para a APA. Eu adorei essa questão de ter mais participação, provocar o executivo, porque a APA conta muito, é muito pontual alguns aspectos, né, de preservação. Mas fica muito passado na questão da execução e preservação, é o que é principal para a gente. Mas está muito bacana. A ideia é que essas provocações sirvam para que a gente se reorganize, né? Reveja a nossa dinâmica, a forma como a gente vem encaminhando os assuntos. A ideia é essa mesmo. Não, bacana. Professor, só por favor. Eu gostei só de uma provocação. A principal, que é a falta do apoio, né, que a nossa subprefeitura está dando para esse órgão aqui, esse grupo aqui, porque ele está esvaziado, porque existe um planejamento da reunião. Né? Não existe planejamento, nós já sabemos há vários dias, a gente podia, né, a gente foi para Parelheiros, agora veio para cá. Então, essa falta de apoio é a provocação principal aí do trabalho aí, porque a gente vem acompanhando o trabalho da Alice, acompanhando o do Diego, que também coordenou a APA, e a gente tem notado que está havendo, né, essa, vamos dizer assim, uma desconsideração pelo todo o trabalho que vem sendo feito. Não sei se isso é uma represália, o que seja. Para mim, eu sei que de fato está acontecendo isso. Né? Isso dificulta o trabalho. Né? A gente está lá tentando fazer um trabalho para cooperar de uma maneira que seja ela significante, de um valor enorme ou menor, isso não vai fazer diferença, mas estão tentando fazer um trabalho de educação e a gente não vê o apoio desse pessoal. Né?
Nós estamos falando da sociedade civil, Ah. nós Sociedade fazendo civil. parte de uma associação. Aí a gente está tentando fazer esse link, né? O cenário é como eu falei, não é exclusividade desse conselho, né? A gente tem aí um campo, na participação, muitos desafios, né? A gente tem um autor que ele fala que os conselhos e outras políticas são instrumentos modernos para perpetuar o atraso. Então você cria movimentos... Repete, eu quero ouvir isso de por favor. Instrumentos modernos... Eu quero saber quem falou isso, depois você fala para mim. Vou te passar essa Tá bom, referência. Eu estava até conversando com o Diego. Essa é muito Eu acho que é o Demerval, mas eu vou conferir isso. Por quê, né? Você tem instrumentos modernos que perpetuam o atraso. Então você tem, né, os conselhos, você tem instrumentos e ferramentas da democracia que elas não conseguem ser utilizadas e serem apropriadas no 100%, né? Se a gente realmente for esgotar essa ideia, a república é isso, né? É um instrumento moderno que perpetua o atraso, porque poucas pessoas têm acesso. Mas eu prefiro a república. Eu não quero voltar para a monarquia, mesmo com as limitações que ela tem, né? Então acho que mesmo com as dificuldades que a gente tem, o espaço é muito válido, né? E a gente tem que enxergar as potencialidades, assim, as oportunidades que a gente tem, né? O conselho ele é um espaço político, ele é um agente político, né? Você sair daqui falando como indivíduo é uma coisa, você sair daqui como um conselho, né, se posicionando em outros espaços da Câmara Municipal, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, lá batendo na porta do secretário, do prefeito como conselho, é outra situação. E o que a gente tem é que, na verdade, é um amadurecimento muito pequeno, em nível nacional mesmo, do potencial e do poder que esses conselhos têm, né? Então é um campo realmente que a gente tem que desbravar, a gente está fazendo história. A verdade é essa, a gente está no olho Eu do acho que você matou a charada quando falou outra coisa principal, que foi criado numa outra instância que não veio de baixo para cima. Você pega uma cooperativa, pega qualquer coisa que seja formatada de baixo, aquilo vai crescendo, vai tomando uma forma e aquilo vai depois chega num ponto de decisão. Você vai falar outra coisa, não tem dinheiro, precisa funcionar. Essa é a lógica de qualquer não tem orçamento, você falou que é importante, né? Agora, se você trazer orçamento para cá, vai ter que ter um conselho, vai ter que ter um agente técnico, vai ter que ter um agente. Eu crio uma burocratização tão grande que o dinheiro vem e não sai. O que você vê? É uma desgraça em Mariana. Acontece um hecatombe em Petrópolis. Vai dinheiro. Cadê a casa? Cadê a rua refeita? Cadê o reassentamento? É isso aí, você montou a charada. Eu crio uma forma para perpetuar o atraso. Isso para mim foi a melhor parte do dia. porque no discurso existe, né? O cara que está lá em cima, no discurso dele é participativo. Eu tenho a instância lá, né? Mas e aí, como é que como só... se ele estivesse jogando a responsabilidade. Exato. Tá Mas é uma oportunidade, né? O E é uma governo ele joga, oportunidade. ó, responsabilidade é de vocês. Exatamente. E a gente está pouco preparado. Mas é o que eu falei, né? Mesmo com as limitações da República, eu quero a República, não quero voltar para a monarquia, né? Então, assim, acho que mesmo com as dificuldades que a gente tem de participação, o Conselho é muito importante. Ele é uma conquista democrática, né? Ele está institucionalizado, ele é lei, né? Ele existe. O que a gente tem é conseguir realmente se apropriar mais, né? Criar mais caminhos, assim, né? Conseguir vascularizar isso melhor, né? É um desafio muito grande. Não acho que seja coisa pouca. Mas, como eu falei, eu realmente acho que vocês aqui têm condições de fazer história e de gerar processos que sejam, né, processos que inspirem outros colegiados, outros conselhos, né? Porque outra reflexão que eu faço no trabalho, né? Eu sempre trabalhei com unidades de proteção integral, tipo parque, que é uma coisa que está lá cercada. A materialidade disso é mais fácil, né? É mais fácil de eu enxergar um parque no território, né? A atribuição do órgão gestor. A APA não. A APA ela existe para as pessoas que se relacionam com ela, para quem faz sentido. Né? A APA existe para fomentar um outro modelo de desenvolvimento econômico. Então, assim, na verdade, a APA é a cereja do bolo.
Se as APAs realmente funcionarem, a gente não precisa dessas unidades de proteção integral, a gente precisa ter fazendinhas, né? O que a gente precisa é conseguir realmente articular a sociedade civil e o poder público que atua nessa área para fazer um modelo de desenvolvimento diferente. Assim, aqui é a APA, galera, desculpa a grande capital, né? Não é aqui o melhor lugar para o seu loteamento. Mas esse é o conflito. Esse é o conflito, mas esse é o espaço. O que é importante, né? Aí o governo vai falar, o que é importante? É conservar ou você dar moradia? E essa é a dificuldade que pelo menos nós, pessoal Alice já sabe, pessoal que sabe do nosso trabalho da Guarda Civil, é impedir esse avanço populacional, né? E nós temos grande dificuldade. Eu vejo o conselho, a educação ambiental que é feita, é muito importante, mas se não tiver um empenho com o poder público para impedir essa devastação, ó, o trabalho de sinto muito falar. O trabalho de vocês aqui, ó. Árvore não reclama, filho. Árvore não reclama. O trabalho Qual o de caminho mais vocês, infelizmente, precisa, eu acho que o trabalho do conselho aqui, eu acho que tem que forçar, ser mais ativo, para forçar o poder público, né? Para impedir esse. Não, e daí o que eu coloco é que esse é um espaço para isso, porque essas questões poderiam estar acontecendo aí fora e a gente não tem um agente político, um espaço para debater isso. E a gente tem, que é esse conselho, né? Que ele tem as representações do poder público que atua na região, né? Ele é bem representativo também do ponto de vista da sociedade civil que existe aí na APA. Então ele é um agente político. A questão é a gente conseguir potencializar, né, o papel desse agente e sair para fora desse espaço, né? Esse conselho como agente político tem que conseguir encampar outros espaços aqui no território. E a ideia é né? técnica, é um conselho político técnico. Tem Exato. mais a ver com tudo, né? Quando eu digo agente político, é no sentido da figura do conselho, né? Porque da mesma forma que você tem o prefeito, você tem a secretaria, você tem as subsecretarias, você tem o estado, você tem o conselho. Ele é uma figura política, ele está previsto em lei, né? Ele tem voz. Só que a gente ainda está engatinhando nisso, né? Então esse conselho ele tem que conseguir permear mais espaços, né? A gente tem que sair além dessa reunião e conseguir levar a nossa pauta, a nossa agenda, encampar isso em outros espaços que estão aí presentes no território. Além do que, falta essa figura da descentralização também, que essa figura, acho que é o papel do funcionário que está participando, da chapa branca, de lutar por essa questão da descentralização, porque senão fica o que você falou, lá em cima e aqui embaixo. Tem que ter essa coisa no meio de que você consiga conversar de uma forma mais adequada. A gente tem que ter mais trocas. Isso, que é perfeito essa coisa de que sai lá em cima o planejamento e é vomitado aqui embaixo. Exato. Né? Falta essa parte intermediária aí, que já se tentou, mas que ainda está muito pouca essa questão da descentralização. Eu também não tenho os caminhos, né? Eu, enfim, trouxe algumas reflexões, faço algumas sugestões. Por isso que eu provoco lá atrás a figura do secretário executivo, né? Está institucionalizada, é importante, não dá para ficar só nas costas do gestor, é muita coisa. Tem que ter o representante da sociedade civil também, né? As câmaras técnicas e os grupos de trabalho têm que girar mais, né? Porque isso é o que a estrutura legal traz, que a gente ainda não está usando 100%, e no meu ponto de vista é um caminho para a gente conseguir ampliar mais essa atuação, né? Ser um pouco mais permeável. Porque assim, os processos concorrenciais estão acontecendo, a gente está aqui agora e tem um monte de gente sentada em outra sala planejando outra coisa para a APA, diferente disso que a gente está planejando aqui.
Né? Então, é uma sobreposição de território maluca, não é a hora que termina o nosso começa do outro, não. As coisas estão sobrepostas. Então, assim, a gente tem que se posicionar mais, a gente tem que galgar mais espaços políticos como conselho, né? Porque a gente tem que permear mais essa concorrência que tem no território. É por isso que eu falo que tem que sair da sala, tem que vazar para o território e em outras esferas. Bom, e daí, né, os quadros que trazem essa análise, né, você vê a conformidade com o direcionamento internacional. Meu, a APA está totalmente integrada com o direcionamento internacional, né? Você tem a reserva da biosfera do Cinturão Verde da Mata Atlântica, que é um negócio enorme, assim, um programa lá da Unesco, né? E você vai vindo para o recorte menor, você tem o SNUC, né? Você tem a Secretaria do Verde do Meio Ambiente, a APA está institucionalizada, a lei dela saiu, foi decretada. Então, assim, existe uma conjuntura legal que dá arcabouço para isso que a gente está conversando aqui, né? Isso não é utopia da nossa cabeça que a gente juntou aqui, meia dúzia de louco que acha bonito a APA conservada e está falando sem propósito. Não, isso é fruto de anos e anos e anos de planejamento, de reflexão, de discussões de nível internacional. E essa APA está direcionada com isso, né? Ela não está isolada aqui, ela não é uma coisa fora da dimensão internacional da discussão da conservação da natureza, da participação da sociedade na gestão ambiental pública. Então aqui, né, o critério de desempenho, né, que eu falei que eu acho que tem mais aderência, que é o que o Conselho tem mais governabilidade de interferir nessa dinâmica. Prestação de contas. Aqui veio uma crítica, né, para os representantes do poder público que não conseguem fazer a ponte entre a entidade que representam e o Conselho, né? Eu presenciei isso aqui várias vezes, assim, questões que permeavam instituições do poder público que estavam aqui presentes e que o representante simplesmente não se manifestava na discussão, né? Então é obrigação dele, né? Esse é um espaço que o poder público tem obrigação de estar presente e de estar presente de forma qualificada, né? Tendo em vista aquilo que a gente falou no começo, que é uma outra proposta de desenvolvimento, né? Que não é a que o Estado adotou, que gerou aquele mapa que a gente viu no começo da apresentação, aquele mapa árido. Então, nos resultados, né? Bom, daria para a gente ficar discorrendo sobre cada um daqueles princípios, mas é muita coisa. Nos resultados, então, eu trago um apontamento sobre a sociedade civil, falando que ela precisa aumentar a capacidade de intervenção política, a capacidade de pressão, né, a capacidade de raciocínio mesmo, de participar mais da vida política, e a educação é um processo que pode permitir essa mudança, né? A gente aprende a participar participando, você não nasce sabendo todas as formas de interferir na gestão pública, você aprende isso ao longo da sua vida e infelizmente a gente não aprende isso na escola, né? A gente não tem educação política, então a gente precisa criar aí outros caminhos e outros momentos para que a sociedade aprenda a participar. E daí a gente possa ter aqui mais renovação, a gente possa ter mais pessoas interessadas em fazer parte desse colegiado, né? Falo do poder público, da baixa qualidade de representação dessas figuras que eu comentei aqui, que não conseguem fazer a ponte, né? Da ineficiência em executar o que é deliberado aqui no Conselho, né? Porque isso aqui é um espaço de articulação. O que é encaminhado aqui não depende do gestor para ser executado, depende do poder público que atua nesse território e algumas vezes da sociedade civil organizada. E nesse sentido, esse poder público tem sido pouco eficiente. E o que me angustia um pouco mais é ele não trazer as respostas do porquê que as coisas não acontecem, né? A gente entende as limitações que o poder público tem, mas salvo raras exceções,
tá? Eu não tô, pelo amor de Deus, eu não tô falando isso aqui para todos os conselheiros. Eu acho que, falar uma coisa sobre por esse favor. assunto. É o seguinte, é a questão dos conceitos diferentes do Estado, do município e da sociedade civil. Então, veja bem, dentro da Apaporé, nós desenvolvemos um projeto de permeabilidade do asfalto que foi aprovado pela APA, né, mas que a CETESB teima em não aprovar. Tá? Ela acha que quanto pior é melhor. Meu conceito é contrário, quanto melhor é melhor. Quer dizer, então ela prefere manter uma estrada, né, sem condições de trafegabilidade, com vamos falar, questões de poeira, com a lama, e no final, quando chove, todo esse trabalho que nós tivemos como, né, a subprefeitura de recompor, né, a pavimentação local, né, sem asfalto, ela vai toda assoreando a represa. Então, o dono, ele protege mais, ele vai querer tomar conta de uma Mas, Carlos, eu preciso fazer uma observação aí. Eu mesmo, a minha posição aqui sempre é um pouco parecida com a da CETESB. Eu acho que o mundo já deve ter percebido essa. Então, é o Estado. E busquem soluções as mais adequadas. Então, assim, esse conselho não é espaço de consenso. Se o conselho que tem consenso, ele é falso. Ele não traz a diversidade que existe no território. O conselho é espaço de conflito. E o que você constrói no conselho? O consentimento, o que é o melhor suficiente para continuar. Nunca vai ser o que vai deixar todo mundo feliz, nunca. Porque ele, por essência, ele tem que ser um espaço de conflito. Na medida que a gente tem atores sociais divergentes, pessoas com interesses... Uma pena que a gente sai. Não vai sair, não. Obrigada, Edu. Preciso entregar meu carro lá. Mas eu acho que é importante esse trabalho. Até porque acho que eu sou mais velho aqui, acho que eu, a Lloyd, tem a Márcia também. A gente enxerga isso muito claro, muito claro. Agora, a gente tem que defender, você viu, sobrou da área de proteção. E nesse sentido, eu acho que o conselho é importante, que é a área de proteção ambiental. Né? Então, quanto mais a gente conseguir deixar aquele mapinha mais verde, melhor. Um conceito moderno, eu não tenho, melhor. Eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, as pessoas que moram, mas a gente tem que batalhar para que isso não aconteça. Eu sou a favor, assim, a questão da minha... Eu não quero asfalto, eu quero condições. São aspectos muito positivos desse conselho. O conselho, ele permite a articulação de uma rede, né? Ele permite que a gente articule pessoas que estão comprometidas com a causa da Apaporé Colônia. Então, se a gente não tivesse esse espaço institucionalizado, talvez essa rede não pudesse ser articulada, essas pessoas não se conhecessem, não pudessem unir esforços nesse sentido, né? E eu acho que um outro aspecto muito legal do Conselho é que ele personifica a gestão. Então, assim, a gente não está mais falando, a gente passa a enxergar rostos nas figuras do poder público, né? Então, o Edu é Maio, né? Não é mais aquela instituição imaterial, né? Você acessa a Lloyd, você acessa a Márcia. Enfim, você personifica esse poder público que é uma abstração e você personifica a sociedade também, né? Eu não estou mais falando dos moradores da Chácara Santa Amaro, eu estou falando do Seu Paixão, eu estou falando mais dos agricultores, eu estou falando da Valéria, né? A gente consegue trazer para um caráter mais pessoal. E isso, no meu ponto de vista, eu acho que é um ganho, porque eu acho que boa parte das políticas públicas, elas são muito abstratas, né? A gente não tem ideia quem acessar, onde encontrar, como se materializar isso. Então, nesse sentido, eu acho uma coisa muito bacana no Conselho, né? A gente começar a ganhar rostinhos, né, para essa sociedade, ganhar rostinhos para esse... Interessante é acompanhar a mutação que existe. Esse é um fator primordial da história. O que está acontecendo no espaço onde se tem o controle, mas nada se faz para melhorar ainda mais. Então, esses conceitos ficam bem definidos quando você pensa assim: conservar é legal. Em que condições? A sociedade vai determinar esse aspecto. Então, ninguém é condenado a ficar numa situação para sempre. É a questão da consciência, além da consciência ecológica, a visão da modernidade, todo esse aspecto tem que ser definido.
É só um parênteses para não, mas é uma solução que essa Paulo Giger, ela não se resolve só olhando para Paulo Giger. Para isso, de fato, convergir com o objetivo da unidade, é uma solução que vai ter que ser amarrada a uma política de fiscalização habitacional, né? Então, a complexidade, eu acho que reside nisso, que tem uma série de questões que a gente quer resolver, mas para que isso, de fato, possa convergir para o objetivo do nosso trabalho, isso depende de outras amarrações, de uma conjuntura que de fato vão fazer com que aquela melhoria represente uma melhoria, né, de forma mais, não atendendo a um setor, a outro setor, mas de uma forma mais ampla e restrita, né? Eu acho que a complexidade Mas tá agora nisso. também que eles não insistem. Não é o caminho. O abandono é uma das questões primordiais dessa questão. Sim. Porque não é que há pessoas lá, houve um abandono total, né? Durante muito tempo, o abandono. E é nessa situação em que todos estamos, dentro deste mesmo abandono. Então não se trata de procurar algum modo expiatório. Não deveria, mas é. Mas o que a gente não pode aceitar é a hipocrisia. Sim. Nós jamais vamos aceitar a hipocrisia. O cara chegar aqui e falar um negócio desse, é hipocrisia. Achar que Gente, a ó, construído. Vamos fechar aqui para Esse tipo de situação a gente não vai aceitar jamais. Eu acho que é importante o que ela está colocando, até mesmo para esse conselho, rever os seus valores e a sua forma de orientar e chegar a um objetivo que seja comum. Porque, como ela mesma falou, o conselho, o dia que ele for totalmente em consenso, é porque tem muita gente que não está se colocando nele. Então, quando o conflito aparece, existe um outro enfrentamento que é muito importante. É de que forma a gente vai ultrapassar esse conflito. E a gente vai ultrapassar esse conflito porque, por mais que eu não vou com a sua cara, não concordo com você, você faz parte do mesmo território e a gente vai ter que conviver. Então, existe uma outra questão aí que o conselho ele pode ser um interlocutor nesse processo, porque ele aprende a lidar com essas dificuldades. E se a gente não tiver esse enfrentamento, a gente simplesmente vai chegar no nível do conflito e não vai sair do nível do conflito. A Juliana traz pra gente uma forma da gente poder se rever e estabelecer uma forma de condução para realmente chegar a uma conclusão que é considerar o território, as relações que existem lá e de que maneira que a gente pode melhorar a qualidade de vida nesse território. E não mais considerar o que um acha, o outro acha, ou até que ponto. Porque ela está falando o tempo todo que a gente tem que ultrapassar isso. Né? Então aqui hoje a gente teve um exercício muito importante para a gente querer ultrapassar ele. Senão a gente cria simplesmente o conflito e acabou que era doce. Ele não vai a lugar nenhum e alguém dá uma canetada no final e resolve a questão de uma outra maneira. Quem perde com isso? O território e todas as pessoas que convivem lá. Só que esse território, ele já nasceu um conflito, porque eu tenho uma legislação municipal e eu tenho uma legislação estadual, entendeu? E eu tenho uma pressão, vou falar da minha área, então eu tenho uma pressão habitacional, certo? Da cidade, que as pessoas vão buscar áreas mais frágeis mesmo, que tem preço mais em conta, não tem política habitacional. Então, assim, ele já nasceu um conflito. Sabe? Porque você, à medida que você tem por exemplo, o Rocha defende a Miles de copiar porque ele tem uma legislação, ele é um funcionário, ele defende a legislação dele. Mas antes da legislação, a legislação ela surgiu em função de uma necessidade. Então, tanto a federal, quanto a estadual, como a municipal, elas podem ser revistas. Sim, mas a partir do momento em que existe uma apropriação desses valores por parte de quem precisa delas. Né? Bom, para encaminhar o fechamento do trabalho, o que eu queria colocar para vocês é que assim, as APAs, elas são a categoria de unidade de conservação que abrange a maior proporção territorial no país. Né? Quase 5% do território brasileiro é APA. E a gestão de APA é muito complexa. Por quê? Porque ela demanda articulação. Né? Eu acho muito mais fácil você fazer a gestão de um parque, que é fechadinho, tua fazendinha, do que você fazer a gestão da APA. Só que se a gente conseguir avançar na gestão da APA, a gente está realmente avançando num modelo de sociedade diferente.
a gente está realmente avançando numa outra estratégia de desenvolvimento. Então, ela é muito válida e ela é muito importante, né? E uma outra provocação que eu deixo é que, assim, por que o Conselho de Medicina é tão relevante, a opinião dele, né? Quando o Conselho de Medicina se manifesta, todo mundo, nossa, o Conselho de Medicina falou, pelo amor de Deus, vamos fazer o que esses caras estão falando, né? Não é um espaço que esse Conselho pode galgar também? Com certeza é um espaço que esse Conselho pode galgar. Né? A gente tem condição de ser muito respeitado e de mudar cenários, né? A crise, às vezes, ela traz oportunidades. Né? O que foi Cubatão na década de 80 com aquelas crianças nascendo com 2 cabeças, aquela coisa horrorosa? Né? Foi uma oportunidade de se repensar. Não é do modelo ideal, não é o ideal. Né? Mas se parou por um momento e se questionou aquilo e se propôs novas estratégias, novos caminhos. Então, né, o que eu quero deixar para vocês é que, assim, no meu ponto de vista, esse conselho tem um espaço imenso para ganhar, ele tem grande potencial, ele tem capacidade de permear mais espaços, ele tem capacidade de ser mais atuante, mais efetivo do que ele realmente é. É um grande desafio. Não estou falando que é simples, de maneira alguma eu quero simplificar a dificuldade, o desafio que vocês têm. Mas o que eu deixo é a minha expectativa, que eu acredito mesmo, que esse conselho, né, sendo um conselho deliberativo da APA, da cidade que mais influencia a América Latina, ser um conselho que possa inspirar outros conselhos e outros espaços na participação da sociedade na gestão ambiental pública. Então, assim, em linhas gerais, meu trabalho traz isso. Né? Queria agradecer vocês por toda a colaboração de todo o período, me colocar à disposição para ajudar vocês no que eu puder, né? E deixar assim meu desejo, né, de que vocês realmente, né, encampem essa missão que vocês têm e façam com que esse conselho ganhe cada vez mais poder, mais legitimidade, que eu acho esse espaço um espaço muito importante, né? Com todas as limitações que ele tem, acho que ele é um espaço muito importante. Então, em linhas gerais é isso, gente. Obrigada.